Glória a Deus. Bom dia, igreja. A paz do Senhor. Gabi acabou de garantir o churrasco do almoço. Depois de um elogio desse, né, a gente fica comovido, né? Oh, meu Deus, que alegria ter você aqui. Nós estamos num mês tão especial. Estamos dedicando esse mês com esse tema, o mês da família. E o tema é famílias que vencem em tempos difíceis. E em cima desse tema nós vamos compartilhar as mensagens desse mês, toda a nossa programação, as nossas atividades. E eu quero começar dizendo o seguinte: não existe família perfeita. Não existe família sem problemas, sem desafios. A diferença é que quando nós decidimos sujeitar as nossas vidas, a nossa casa ao Senhor, isso faz a diferença. É isso que nos conduz a permanecermos de pé, a vencermos os desafios. Então, nesse mês nós vamos estar falando sobre isso e trazendo princípios bíblicos práticos para a vida ordinária. Relembrando coisas importantes, valores importantes, porque quando nós compreendemos isso e praticamos isso, quando nós vivemos à luz da palavra, queridos, é isso que nos garante permanecermos, é isso que nos leva a vencermos as demandas do dia a dia, os desafios, as lutas, as pressões do dia a dia. O que realmente nos faz triunfarmos é a palavra do Senhor. É a presença, são os valores que Deus expõe por meio da sua palavra para que eu e você pratiquemos. E interessante que hoje o tema que eu quero trazer para você é uma pergunta. Por que os tempos são difíceis para as famílias de hoje? Paulo, escrevendo a sua carta para Timóteo, ele disse o seguinte: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Isso é verdade, sim ou não? Queridos, Paulo ele já estava pelo Espírito enxergando os nossos dias e proclamando essa verdade, que seriam dias difíceis, dias desafiadores. E como nós temos já dito aqui, a maneira de nós permanecermos é por meio da palavra do Senhor. Eu acredito muito que a família é projeto de Deus. Família é algo maravilhoso. Nós somos chamados para vivermos em família. Tanto a nossa família, né, marido e mulher, filhos, como foi cantado, a Renata colocou, mas família como corpo de Cristo, como igreja, nós somos chamados para vivermos família. E nesse tempo que nós estamos, dias difíceis, irmãos, nós somos chamados para nos firmarmos, nos fortalecermos na palavra do Senhor, na presença de Deus. E antes de nós darmos continuidade, eu quero passar um vídeo para vocês sobre esse tema e depois a gente segue com a mensagem. Por que sua família precisa ser forte agora? Olhe ao redor, sinta o peso dos dias. A palavra de Deus já nos alertava. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2 Timóteo 3:1. Não é uma previsão distante, é a realidade que vivemos. O egoísmo, a avareza, a presunção. Amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, 2 Timóteo 3:2, são as marcas desse tempo. Esses são os ventos que sopram, ameaçando desestruturar o que há de mais precioso. Paulo descreve uma sociedade onde o eu se torna o centro, onde a busca por riquezas e a soberba dominam, características que, se não vigiadas, se infiltram em nossos lares e corroem os laços mais sagrados. Os tempos são trabalhosos, sim. Mas por que precisamos falar sobre isso? Porque é tão crucial fortalecer a família agora, para que ela possa vencer estes tempos difíceis.
Porque a família não é apenas uma estrutura social, é uma instituição divina, é o primeiro refúgio, a primeira escola de fé, o santuário onde aprendemos o amor incondicional. Em meio ao caos e ao egoísmo que vemos lá fora, é no lar que os valores são forjados, onde a fé é plantada e onde a resiliência é desenvolvida. Sua família não está destinada a ser vencida pelos desafios. Pelo contrário, ela pode ser um porto seguro, uma fortaleza inabalável, a célula que vence em meio à adversidade. Deus desenhou a família para ser o lugar onde a verdade prevalece, onde o apoio é incondicional e onde a força para vencer os desafios do mundo é encontrada. Sua família é o plano de Deus para vencer. Sua família é a resposta de Deus para os tempos difíceis. Ela não precisa ser arrastada pelos ventos desse mundo egoísta e avarento, mas pode ser a âncora que estabiliza, a luz que guia. É hora de priorizar o amor, o serviço a Deus dentro do seu lar. Faça da sua família a família que vence, a família que reflete o coração de Deus, porque nos últimos dias sua família pode ser invencível em Cristo Jesus. Sua família é o plano de Deus para vencer. Você crê nisso? Aplauda Jesus por essa verdade. E eu quero, queridos, já encorajar você a não faltar nos próximos domingos, porque nós daremos sequência a tudo que nós vamos iniciar aqui hoje, conversando sobre família. A grande verdade, meus irmãos, é que nós vivemos em uma sociedade onde a configuração atual é um ambiente hostil para o convívio familiar. Tem muita coisa se levantando para destruir a família segundo o padrão de Deus. Stephen Covey, um escritor norte-americano, em seu livro 7 Hábitos das Famílias Muito Eficazes, ele relembra o seu conceito conhecido como de dentro para fora. E a ideia de Covey é que não podemos esperar que o fortalecimento da família aconteça de fora para dentro, mas de dentro para fora. E Stephen, ele afirmou o seguinte, abra aspas, a despeito dos esforços que estimulam o retorno dos valores familiares, a realidade é que, na sociedade mais ampla, as tendências dos últimos 50 anos em relação à família basicamente mudaram de favoráveis para desfavoráveis. Temos tentado navegar no mar que se tornou turbulento, onde ventos poderosos com facilidade desviam as famílias de sua rota. Fecha aspas. Nós, irmãos, podemos perceber e identificar as consequências disso ao nosso redor. Sem apresentar assim dados exatos, mas note uma coisa, o percentual de nascimento de crianças que nascem fora do casamento aumentou drasticamente. O percentual de famílias encabeçadas, lideradas por um só dos pais, mais que quadruplicou. Pais que não assumem as suas responsabilidades, mães que muitas vezes não assumem as suas responsabilidades, ou o contrário, de repente uma das partes assumindo a responsabilidade e a outra negligenciando. Nós vivemos hoje numa epidemia de divórcios. Por qualquer motivo, as pessoas se separam. A violência doméstica está presente mais do que nunca. O consumo de drogas, desvio da sexualidade, confusão sobre ideologia, casos de suicídio, nos assusta, irmãos. A cada dia, os tempos são difíceis. E agora, reflita comigo, voltando um pouquinho no tempo. Como era a sociedade até a década de 70? Os cabelinhos brancos aí podem nos ajudar. Pensa comigo. Eu escuto meus pais falarem, né, minha mãe comentar, meu sogro,
as leis, queridos, eram pró-família. Não existia televisão, redes sociais, ditando, regras, costumes para os nossos filhos. As pessoas conversavam, sentavam todos em volta da mesa para uma refeição. Eu lembro que minha mãe comentava que refeição era feita na mesa. Não tinha essa coisa de um filho para o quarto, um filho em outro lugar. Era todo mundo na mesa, naquele horário, participando da refeição, conversando, falando sobre o que aconteceu durante o dia. A principal referência dos filhos, quem eram? Os próprios pais. Eram os de dentro de casa. Os parentes que moravam próximos se ajudavam mutuamente. A escola era parceira da família na formação dos valores morais. As crianças eram ensinadas a respeitarem seus professores, seus pais, os mais velhos. Era assim ou não era? E o que temos hoje, queridos? Cada vez mais leis que tiram a autoridade dos pais, que facilitam o divórcio, enfim, a solução da família. Não há um filme ou uma série que não insira uma cena contrária aos princípios cristãos. Nós vivemos isoladamente nas cidades. A maioria dos familiares não se visitam. A escola hoje presta um desserviço à família. Isso é uma realidade, sim ou não? Irmãos, e pensando no tema da nossa mensagem, porque os tempos são difíceis para as famílias de hoje, nós encontramos respostas em 2 Timóteo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, 2 Timóteo capítulo 3. Olha o que Paulo vai falar a respeito dos nossos dias. 2 Timóteo capítulo 3. Versículo 1 a 5. Vocês encontraram? Olha o que diz aí. Espera aí, queridos. A Bíblia não foi aqui. Saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Embora tenham aparência de piedade, negam o seu poder. Afaste-se destes também. Irmãos, parece que Paulo está escrevendo hoje, em seu Instagram. É tão atual. Nós vivemos dias difíceis, mas o Senhor, Ele nos encoraja a olharmos para Ele, a voltarmos os nossos olhos para a palavra, porque Ele nos chamou para vivermos nesse tempo e não sermos consumidos por esse tempo. Deus, Ele é sobre as nossas vidas, amém, queridos? E diante desse texto, eu destaquei 3 tópicos para a gente poder conversar um pouquinho. Os tempos são difíceis. O primeiro deles os tempos são difíceis para as famílias hoje, porque o egoísmo e o materialismo estão ocupando o lugar de Deus nos lares. Irmãos, o egoísmo, o materialismo, ele tem se infiltrado nos corações e, consequentemente, afetando o relacionamento conjugal, o relacionamento entre pais e filhos, entre os próprios irmãos, cada um vivendo para si. Irmãos, egoísmo é priorizar os próprios interesses e desejos acima das necessidades dos outros, incluindo
os membros da nossa casa. Quando os pais, por exemplo, priorizam suas carreiras em detrimento do tempo com os filhos, isso é egoísmo. É um desperdício de um tempo que não volta mais. Nós vemos também filhos que exigem presentes caros, fora da realidade familiar, sem se importarem com o esforço dos pais. Fazem birra, querem viver uma vida de aparência. Irmãos, materialismo é valorizar excessivamente bens materiais, riqueza, um status social, uma vida de aparência mesmo, quer mostrar para as pessoas aquilo que muitas vezes não condiz com a realidade de dentro de casa. Nós temos visto famílias que se endividam para manter um estilo de vida luxuoso, pais que medem o sucesso dos filhos pelo seu desempenho profissional, financeiro, sem se importarem com sua espiritualidade e vida eterna. A grande realidade, meus queridos, é que para combater o egoísmo, o materialismo, os tempos que estamos vivendo, a nossa vida, nós precisamos nos voltar para Jesus. Nós precisamos nos voltar para os ensinamentos de Jesus, tanto em nossa vida pessoal como familiar. Quando nós olhamos para Jesus, que é o nosso maior exemplo, ele nos ensinou que esse caminho do egoísmo e materialismo não vem do Pai. Jesus, ele disse em Mateus capítulo 6, 19 a 21, quero ler para vocês. Olha o que ele fala a respeito do materialismo. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Outro ensinamento que Jesus nos traz é a respeito do jovem rico. Mateus 19, 16 a 22, não vamos ler, mas ali ilustra o apego daquele jovem às coisas materiais, que o impediu de seguir Jesus. E isso continua sendo aplicado em nossos dias. Irmãos, quando o coração do homem, quando o coração da família, quando o coração de um pai, de uma mãe, quando o ambiente familiar não prioriza Jesus e começa a viver segundo o padrão desse mundo, que é um padrão de egoísmo, de materialismo, de olhar para o umbigo, de olhar só para si, queridos, a gente se distancia da presença, a gente se distancia de Jesus, a gente se distancia do propósito de Deus para as nossas vidas. Quantos estão me compreendendo até aqui? O segundo tópico, os tempos são difíceis para as famílias hoje, porque o desrespeito e a desobediência não são mais ensinados dentro de casa. Nós vivemos dias em que a falta de respeito, a desobediência estão muito presentes. Filhos que não respeitam os pais. E o inverso também acontece. Muitos casamentos sucumbem por falta de respeito mútuo entre os cônjuges. O desrespeito e a desobediência, irmãos, afetam a harmonia familiar, a comunicação e a transmissão de valores. O desrespeito e a desobediência estão presentes quando a autoridade dos pais é questionada, quando os pais temem exercer a autoridade sobre os filhos, quando há uma excessiva permissividade. Pais que não colocam limite nos filhos, pais que não sabem dizer não para os filhos, pais que não inspiram os seus filhos por meio de suas condutas. Nós vivemos dias assim. E Deus nos chama para irmos na contramão desse padrão. Quando os pais, por exemplo, procuram ser obedientes a Deus, queridos, têm vida de oração, se respeitam, são honestos em seus trabalhos,
honram liderança, honram os avós, isso passa para os filhos. Efésios 6, 1 a 4, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Vai nos dizer algo a respeito de filhos com pais e pais para com os filhos. É preciso que nós entendamos que obediência e respeito são valorizados e praticados na família quando os próprios pais vivenciam isso. Sabe aquela história de querer ensinar o filho a falar a verdade, mas os pais não a praticam? Sabe aquela história de querer ensinar os filhos a serem honestos quando os próprios pais não são? Sabe aquela história de querer ensinar os filhos a amarem a Deus e colocarem o Senhor em primeiro lugar quando os próprios pais não fazem? Por qualquer coisa, faltam da igreja, não priorizam a palavra de Deus, não colocam em primeiro lugar o que Deus espera de nós. Queridos, não dá certo. Porque a principal e maior referência dos nossos filhos precisam ser os próprios pais. E nós não estamos falando aqui de uma vida perfeita. Não estamos aqui falando que você, pai e mamãe, não pode errar, mas, queridos, você precisa se sujeitar à palavra de Deus. Você precisa ter um coração submisso ao Senhor. Você precisa colocar as coisas no devido lugar. Olha o que diz aqui em Efésios. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. E pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Irmãos, essa palavra vem para os pais, mas também se diz respeito aos filhos. Independentemente se você é casado ou não, se você já constituiu a sua família ou não, se você tem pais vivos ou não, se você já não tem mais, você precisa pedir perdão a Deus se você viveu uma vida de desonra. Mas se você tem pais vivos, você precisa estabelecer em sua vida um desejo de honra e um coração que honra. É o primeiro mandamento com promessa. Honra o teu pai e a tua mãe. Hoje nós assistimos uma geração que fala com pai e mãe como se estivesse falando com um coleguinha da escola. Nós assistimos uma geração que faz birra porque o pai não quis comprar o Danoninho no mercado. Não quis passar no McDonald's. Fazem birra e desrespeitam e os pais ficam passivos diante dessa situação. Filhos, nós precisamos honrar os nossos pais. Eu me lembro que por boa parte da minha vida, por cerca de 2, 3 anos, quando eu me desviei dos caminhos do Senhor, eu trilhei um caminho de desonra. Aí desonrei muito. Decepcionei meus pais com a minha prática imoral, decepcionei meus pais com a minha conduta de vida, com decisões erradas, enfim, fiz eles perderem noites de sono, preocupados comigo enquanto eu estava na balada. Enfim, causei muita desonra, levei namorada para dentro de casa, desonrei eles demais, demais. Mas, queridos, quando eu vim para o Senhor, não existe um erro de levar namorada para dentro de casa, mas é que eu levei para fazer coisa errada, tá, gente? Mas o fato é que quando eu voltei para o Senhor, e eu comecei a aprender de Deus, queridos, e eu fui entendendo a respeito disso, eu tentei redimir o tempo. E fui honrando meus pais, honrando, fui entendendo do Senhor e fui honrando. Queridos, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque até hoje eu tenho colheita disso. Porque o Senhor leva isso a sério. Ele poderia ter escolhido qualquer outro princípio, qualquer outro mandamento para estabelecer a sua primeira promessa. Mas Ele escolheu esse. Filhos, honrem teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem. Não adianta você honrar o pastor, não adianta você honrar o teu local de trabalho, o teu patrão com quem você trabalha, se você não carregar honra pelos seus pais. Porque a sua vida vai ficar travada.
Quantos me compreendem aqui? Hoje é uma palavra de ensino, queridos, a respeito de convívio familiar. Olha o que está escrito em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Instrua a criança no caminho em que deve andar, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Pais, você precisa estar no caminho e instruir o seu filho a amar o Senhor. Provérbios 29:15 está escrito: a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Papai e mamãe, você precisa muitas vezes corrigir o teu filho com uma varinha, com um chinelinho no bumbum. Não estou falando de espancamento, não estou falando de bater com ira, com ódio, com raiva, mas, queridos, é bíblico. Eu apanhei da minha mãe muito, apanhei do meu pai muito, vara mesmo, queridos. Minha mãe colocava uma varinha em cima da geladeira e deixava lá. E ela me corrigia e ainda me prometia, quando seu pai chegar, eu vou contar tudo para ele, você vai apanhar de novo. Irmãos, não virei bandido, não virei coisa ruim. Irmãos, a correção faz parte do ensino. Não estou falando de espancamento, mais uma vez dizendo isso. Mas, queridos, tem que corrigir. Eu presencio cada situação, a gente vive isso, né? Você deve presenciar também. Essa tal da educação positiva. Filhinho, você quer tomar banho agora ou você quer assistir um desenho primeiro? Filhinho, você quer comer franguinho ou quer que eu faça uma carninha e eu peço uma pizza? Irmãos, a gente está vivendo uma geração de filhos que aí viram uma consequência de filhos que não tem resiliência nenhuma. Filhos que não conseguem ouvir um não. Filhos que não conseguem conviver com uma decepção. Filhos que não conseguem conviver com uma frustração. E onde está o erro? Dentro de casa? Na educação? Irmãos, lá em casa é o seguinte, é isso que tem para comer. Se não quiser comer, toma água, faz jejum. Funciona assim, queridos. Agora pergunta para minhas filhas se elas querem trocar de casa, se elas querem trocar de pai e mãe. Pergunta se eu não desço o chinelo de vez em quando lá em casa. Corrijo mesmo. Está aí, ó. Pergunta se são frustradas, se tem medo da gente, se alguma coisa do tipo. Irmãos, a correção faz parte do convívio familiar. Não tem essa história... você está com soninho hoje, nós não vamos na igreja. Vai, irmão, vem com sono, dorme no banco da igreja, mas vem. Enquanto estiver debaixo do meu teto, é assim que funciona. Eu vou ensiná-las no caminho. Quando crescerem, com 20 anos, se elas quiserem seguir outro caminho, tudo bem. Mas não vão, sabe por quê? Porque elas sabem o caminho. Vocês me entendem, queridos? Pais, vocês precisam ser fortes. Nós precisamos educar os nossos filhos. Isso precisa voltar a ser praticado dentro de casa. Terceiro tópico, e o último. Os tempos são difíceis para as famílias hoje, porque a violência e a desconfiança têm destruído os relacionamentos familiares. Provérbios 6, 16 a 19. Abra sua Bíblia comigo. Provérbios 6, 16 a 19. Provérbios 6, 16 a 19. Nos lembra o seguinte, olha o que a palavra diz. Há 6 coisas que o Senhor odeia. Sim, 7 que ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e aquele que semeia discórdia entre irmãos. Sabe, o Senhor odeia
O Senhor detesta. A última coisa que nós lemos aqui, aquele que semeia discórdia entre irmãos. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Quando há ausência de domínio próprio, a violência e a calúnia destroem a confiança e a harmonia nos relacionamentos. Ser violento não é apenas do ponto de vista físico, mas quando agredimos por palavras ou com o silêncio, nós estamos prejudicando a vida em família. Tem muitos casais, irmãos, que fazem guerra de silêncio, ou estão separados debaixo do mesmo teto por palavras de ofensa, por não terem tido domínio próprio na hora da ira, na hora de uma discussão, na hora de um ajuste. Em alguns casos, nós encontramos também irmãos de sangue que não falam entre si por causa de palavras agressivas. Isso acontece sim ou não? Certa vez eu ouvi um testemunho de um casal casado há mais de 30 anos. E chegou para mim isso, que uma das maneiras que a esposa retalhava o marido era negar a intimidade. Fazer sexo antes do casamento é pecado, amém? Não fazê-lo depois de casado é pecado também. Casais que muitas vezes estão dentro da igreja e não se ajustam porque casais discutem. Sim ou não? Se você falar que não, você é mentiroso. Casais discutem, queridos. Casais têm desavenças. Mas quando nós temos um coração disposto a não vivermos para nós mesmos, quando nós temos um coração disposto a não darmos vazão para a ira, para o egoísmo, para a avareza, quando nós temos um coração disposto a nos submetermos a Deus, a gente pode ficar até um dia, 2 dias meio, você fica aí na sua, eu fico na minha, mas a gente vai chegar num ponto em comum, a gente vai se acertar, a gente vai perdoar, a gente vai caminhar. Agora tem muitos casais que não conversam, brigam, agridem por palavras e depois sabe qual é a retaliação? Não tem mais intimidade. O marido começa a dormir no sofá, a esposa lá na cama, ou vice-versa. Só que diante das pessoas, está tudo bem. Sorriem, abraçam. Está tudo bem? Não, está uma bênção. Uma bênção. Irmãos, ou a gente leva a Deus a sério, ou a gente vive família na presença de Deus, ou a gente está se enganando. A intimidade do casal é o altar diante de Deus. Deus se alegra com isso. Deus se agrada. A intimidade do casal é onde tem reconciliação. Quantos me compreendem aqui? Paulo ele afirma que a falta de domínio próprio e a calúnia são marcas dos dias difíceis. E nós precisamos estar atentos, porque isso prejudica os nossos relacionamentos. Em lares onde a violência, irmãos, e a desconfiança erguem muros, o amor se sufoca. A família se desfaz em ruínas. E o chamado de Deus para nós nessa manhã é: procure, queridos, identificar onde pode existir violência em suas palavras para com o seu cônjuge, com os seus pais, filhos, irmãos. Tem gente que vive tão armada, tem gente que vive tão violenta por dentro, que vivem na calúnia, vivem para falar mal das pessoas. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. E Deus ele quer tratar o nosso coração. Deus ele quer tratar o nosso coração porque o plano de Deus é que a gente viva em paz. É para que a gente viva num ambiente familiar abençoado. Para que a gente viva como igreja num ambiente abençoado. Quantos me compreendem, irmãos? Vocês estão aí? Decida nessa manhã, irmãos, cultivar a confiança. Cumpra suas promessas.
seja honesto, seja humilde de coração, admita os seus erros e, se necessário, peça perdão. Se necessário, perdoe. Deus nos chamou para vivermos em paz. E eu quero concluir, o pessoal do louvor pode subir aqui. Projeta para nós. Eu fiz questão aí de colocar. Em um mundo onde o egoísmo, o desrespeito, a violência e a desconfiança ameaçam os lares, que possamos nos voltar para Deus, buscando em seus princípios o alicerce para famílias que honram a Ele, que cultivam o amor, o respeito e a confiança, e se tornam faróis de esperança em meio à escuridão que paira sobre as famílias nos dias de hoje. Você quer assumir esse compromisso para a sua vida nessa manhã? Irmãos, é uma atitude que precisa partir de alguém. Talvez você não esteja com a sua família aqui como gostaria, talvez você esteja sozinho, talvez você viva um ambiente caótico, mas aquilo que depende de você, você pode mudar. A partir de você, você pode mudar. E eu quero que você se coloque de pé, se você puder. Nós vamos orar, ministrar e, mais uma vez, consagrarmos as nossas vidas, a nossa família, a nossa casa ao Senhor. Pai, eu oro para que o Senhor nos ajude a sermos fortes nesse tempo, a vivermos família segundo aquilo que está no teu coração. Pai, quantos casais estão vivendo crises, quantas famílias estão vivendo crises que aparentemente não tem jeito. Mas, Senhor, quando nós escolhemos e decidimos voltar os nossos olhos para o Senhor e a voltar a valorizar a Tua palavra, princípios, práticas da vida ordinária, o Senhor, Ele vai ajustando as coisas, o Senhor vai melhorando o nosso coração, o Senhor vai colocando a nossa vida em linha com o Teu propósito. Por isso a minha oração, Pai, é que o Senhor nos capacite a vivermos família, a honrarmos, Deus, os nossos pais, Senhor, a educarmos os nossos filhos. Senhor, aqueles que são solteiros, a viverem com integridade e estabelecendo os Teus princípios, estabelecendo a Tua verdade e projetando uma família segundo o Teu coração. Pai, eu oro para que a gente como igreja aprenda a viver família. Pai, igreja não é um auditório, não é um lugar onde nós frequentamos para consumir, para analisarmos se o louvor foi bom, se a palavra foi boa. Pai, igreja é comunhão, igreja é família, igreja é nós aprendermos uns com os outros. E aqui, Deus, nós estamos aprendendo mesmo. Nós somos pessoas que cada um vive aqui uma realidade, cada um aqui, Deus, vive um desafio e o Senhor conhece. E nós estamos aqui em comunhão para aprendermos uns com os outros segundo a luz da Tua palavra, segundo aquilo que o Senhor tem para nós. Nos capacite a viver, Senhor. Nos capacite a viver família, uma família que agrada o Teu coração. E nos dê coragem, nos dê, Senhor, realmente coragem para enfrentarmos os desafios, para nos reconciliarmos. O Senhor nos deu um espírito de reconciliação. Pai, que maridos peçam perdão para as esposas. Pai, que esposas peçam perdão para os maridos. Que haja, Deus, realmente ajustes, que haja perdão, que haja cura, que haja restauração entre pais e filhos, filhos e pais. Pai, eu oro, Deus, para que nós possamos caminhar à luz da Tua palavra, que a gente viva em paz na vida ordinária, Senhor. Que voltar para os nossos lares não seja um peso, que voltar para os nossos lares não seja um fardo, mas que seja uma alegria, que ao sentarmos na mesa possamos ter alegria, possamos ter, Deus, paz, possamos ter comunhão. Pai, eu oro por uma restauração,
e por uma decisão de cada um aqui, Senhor, em viver família segundo a Tua vontade. Pai, eu oro para aqueles que já vivenciaram um divórcio e estão separados. Pai, traga uma nova direção, traga um recomeço, traga, Deus, um ajuste, traga, Deus, luz sobre o que precisa ser feito, como deve ser feito. Pai, eu oro para que a Tua palavra seja colocada como primazia nas decisões que estão por vir. Pai, que eles também não se sintam sozinhos, que todo sentimento de fracasso, de frustração, Pai, venha ser exposto diante da Tua presença e seja curado pelo Senhor, seja restaurado pelo Senhor, Pai, e que nós possamos, Pai, viver dia após dia, aprendendo mais do Senhor e vivendo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, no nome de Jesus.